Já estudei até exaustão a filosofia, a medicina, a jurisprudência e a teologia também, infelizmente. Tudo com a maior paciência. Mas eis-me aqui, pobre ignorante, não mais sabido do que antes. Sou professor, doutor até. Há 10 anos vivo atrás dos meus alunos sem parar. Estudar. Mas vi que não é possível o saber. E isso dilacera meu coração. Na verdade, sou mais inteligente do que esses paspalhos. Professores, doutores, escritores e padres. Não tenho escrúpulos, nem dúvidas me assolam, não temo nem o inferno, nem o diabo. Porém, a alegria me foi roubada. Por isso, dediquei-me à magia, para ver se por força do Espírito e da Palavra eu consigo desvendar alguns mistérios, para que eu conheça o que o mundo esconde no seu âmago profundo. Olá, pessoal, estudantes do curso de especialização em educação ambiental e aquilo que me interessa muito, transição para sociedades sustentáveis. Isso me interessa particularmente. Bom, eu sou Valderias de Barros, sou atriz, sou uma velhinha simpática, tenho quase 80 anos de vida, não parece. E eu estou aqui com vocês. Aliás, a minha voz está aí com vocês. E eu gostaria muito de estar aí presente para a gente poder ter verdadeiramente um diálogo. Ou seja, eu falo, vocês falam, a gente se ouve, essa coisa maravilhosa que é de interação entre os seres humanos. Lamentavelmente, isso não foi possível, não está sendo possível da gente estar presencialmente nos lugares, mas eu me considero aí com vocês, vocês que estão interessados em estudar a questão do meio ambiente. Eu também estou. Então, eu vou colocar não algumas verdades minhas, mas algumas indagações também sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Bem, como eu disse, eu sou atriz e a minha base, o meu chão principal, onde eu exerço o meu ofício, é o teatro. E o teatro é a arte por excelência da presença do ser humano. O teatro acontece quando um ser humano está contando uma história para um outro ser humano que está assistindo, ou seja, é a interação entre seres humanos, é a base do teatro. Isso é de uma força excepcional. Não por acaso, durante o período da ditadura militar, o teatro foi a arte mais censurada, porque, claro que tudo que se diz em cena, e que você sente, sabe, o olho no olho, vamos dizer assim, de atores e público, isso é de uma força excepcional. Então, o teatro serviu como resistência. Não que houvesse o conteúdo do teatro fosse de mensagem política, de coisas assim, não. Não, porque
é outra coisa. A força não é na mensagem política, não é um discurso político, aquilo que você está fazendo no palco, sabe? Mas é simplesmente a presença física de um ser humano com a problemática dos seres humanos. Isso é que é a força do teatro. E nós resistimos naquela época, apesar da censura, censurar uma atrás da outra, peças que estavam já quase prontas para estrear e eram censuradas na véspera da estreia, mas nós resistimos e conseguimos depois colocar em cena tudo aquilo que nós queríamos. Agora, eu acho que nós estamos passando por um período pior ainda, sabe? Porque na ditadura o que era censurado eram as peças. Muitas vezes os autores eram presos por outras questões políticas, mas a peça é que era censurada. Agora, o que está censurado é a possibilidade do trabalho, sabe? O que está havendo é uma censura econômica sobre o teatro, além da pandemia, além do vírus que simplesmente imobilizou todo o pessoal de teatro. Nós não estamos podendo exercer a nossa profissão no palco porque nós não podemos estar ao lado ou na frente de outro ser humano para fazer o teatro. Mas antes disso, nós já víamos sofrendo essa pressão econômica. E agora, auxílio emergencial para o teatro não existe. E nós é que estamos sendo muito prejudicados. Mas nós resistimos, sabe? Nós continuamos ali insistindo na nossa arte. E eu costumo alertar que o que está sendo feito, o que eu acho louvável, de se colocar em vídeo, ou um monólogo, ou um pedaço de uma peça, ou a retransmissão de um espetáculo famoso que foi gravado, que é maravilhoso. Mas isso não é teatro. Teatro se exerce num tempo e num espaço único, numa relação entre palco e plateia, presencial. Então, se a gente grava um espetáculo para ter um registro daquele espetáculo, ótimo, a gente pode ver, mas não é teatro. É o registro de um teatro. Por isso, eu estou só insistindo assim, em explicar, talvez demais da conta, é o meu defeito. O que acontece com o teatro como uma força única. E por que a gente resiste? Por que acontecem todas essas desgraças com o povo do teatro? E, de repente, a gente renasce e continua exercendo o nosso ofício. Porque a gente está necessariamente muito ligado com os acontecimentos políticos. Sabe, nós vivemos inseridos na sociedade, com os problemas da sociedade, dos seres humanos que vivem naquela sociedade específica. E a gente renasce sempre. Por isso que, apesar do desânimo, às vezes, sabe, do nervoso, da depressão, a gente acredita, no fundo, que a gente vai sair dessa. Porque teatro sabe, não morre nunca. Vai continuar resistindo, mas principalmente vai continuar ligado à problemática da humanidade. É isso que faz com que a gente seja forte. Bom, eu gostaria de deixar aqui como eu diria, uma indagação minha, em relação àquilo que eu falei no início, essa transição para uma sociedade sustentável, isso que me interessa. Porque eu fico pensando assim, o que me incomoda quando às vezes muitas pessoas defendem o meio ambiente, essas coisas todas, é uma coisa, o que está por trás, assim, é um pensamento muito utilitário, sabe? Aquela assim, eu não posso derrubar a árvore, não posso queimar a floresta, porque senão vai acabar o oxigênio e eu preciso de oxigênio para viver.
Não, mas a questão me parece que não é exatamente essa. Porque, de repente, se aparecer um cientista maluco que descobre que a gente pode viver sem oxigênio, então a gente pode queimar a floresta, nós não vamos precisar mais da floresta. Mas não é isso. Me parece assim que é uma questão de visão de mundo, de pensamento diferente, de você enxergar o mundo, a realidade, a natureza, nós mesmos, de uma maneira diferente. Porque nós, a civilização ocidental, pensamos compartimentado, né? A razão tem o raciocínio, tem uma necessidade de você dividir as coisas para poder analisar. Então, você coloca tudo. Parênteses, assim, bem grande, eu viajo um pouco. É, há um conto do Chekhov, um dos meus autores favoritos, e que chama O Homem no Estojo. Então, é um cara que coloca tudo dentro, organiza, sabe, as coisas, põe dentro de caixinha, tudo assim, pastas, enfim. É um conto maravilhoso, se puderem ler. Mas, enfim, e nós fazemos isso, né? Quer dizer, a gente divide as coisas para poder analisar, mas a gente esquece no meio do caminho que isso foi feito como uma etapa, assim, uma bobagem para você analisar melhor uma parte de um todo, e você esquece do todo. Então, a nossa visão tem que ser diferente em relação à natureza, eu acho. Eu acho que você não pode mais ver assim, não, eu preciso da floresta, não vou matar a floresta porque ela é útil para mim. Não, eu não posso porque eu não posso, porque eu não posso nem desejar isso. O meu olhar tem que ser outro em relação às coisas da natureza. Ah, o meu ser, o meu comportamento, a minha relação com as outras pessoas, a minha posição na sociedade, o meu pensamento, o meu sentimento em relação às coisas tem que mudar, mas tem que mudar radicalmente. Aí você vai fazer realmente uma transição para um mundo melhor, certo? Você vai entender a necessidade disso como uma coisa sua, inerente à sua qualidade como ser. Você vai realmente estar inserido num contexto muito mais amplo e não apenas assim a defesa do meio ambiente. Não é só a defesa do meio ambiente, envolve tudo. Não tô dizendo que tem que ser uma coisa panteísta, assim, são deuses. Essa é uma visão religiosa respeitável, mas não é porque é o Deus. Eu sou um Deus também nesse sentido. Todos nós somos deuses. Foram colocados aqui para viver construtivamente, não para destruir. Então, não sei se deixei claro o meu pensamento. Eu acho, ou você muda a sua visão de mundo, sabe? E isso envolve tudo. Ou não adianta você lutar só para não queimarem a floresta. Bom, gente, é, eu agradeço muito vocês todos, todas. Gostaria muito de estar aí presente com vocês, conversando, né? Quer dizer, eu expondo as minhas ideias e vocês falando. Lamento que isso não foi possível, pelo menos até agora não foi possível, e agradeço imensamente minha amigona do coração, a Miriam. Vocês têm o privilégio de ter essa professora maravilhosa com vocês, sabe? Eu falo, ela está sempre instigando coisas, sabe? Cada vez que ela me aciona para eu fazer alguma coisa, ou no curso que ela está dando, ou enfim, em qualquer atividade, eu vou correndo sempre perguntar do que se trata, porque eu confio muito nela. Então, vocês têm um privilégio realmente de ter uma professora maravilhosa. E eu gostaria de dizer também,
é que nós estamos passando por um período tão difícil, mas tão difícil, em todos os sentidos, não é? Quer dizer, passando por essa coisa sanitária, esse horror, passando por esse momento político desgraçado mesmo, sabe? Mas o que me anima é ver pessoas como vocês, que estão aí interessados em discutir esses assuntos, a Miriam, que está interessada em agitar esses assuntos. É por isso que eu acredito assim que, seja qual for o horror pelo qual a gente está passando, sabe, tem luz no fim do túnel e a gente vai chegar lá. A gente vai sair dessa. E com certeza os espertos, como nós, vamos sair melhores do que quando a gente começou esse, esse horror. Aí eu acredito que a gente realmente vai chegar num lugar melhor do que a gente estava, onde a gente estava, tá? Boa sorte para vocês.